Ele esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 21, de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, os discípulos estavam ali meio que entediados, sem saber o que fazer. Acredito que eles estavam muito sentidos com tudo que tinha acontecido, e o Senhor Jesus, ele não estava ali com eles. Então eles resolveram ir pescar. Pedro resolveu ir pescar e os outros o seguiram, né? Falou: vamos pescar também. E aí trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Quando o Senhor Jesus apareceu à beira do rio, eles não reconheceram que era Jesus. Jesus pergunta se tem alguma coisa, eles dizem que não.
Então Jesus manda jogar a rede à direita. E aí eles pegam uma quantidade grande de peixes, né? 153 peixes grandes que eles tiveram dificuldade de colocar no barco. E João fala para Pedro que é Jesus. Pedro veste a roupa, porque a palavra diz que ele estava nu, se joga na água. E aí eles levam os peixes e Jesus já tem ali alguma coisa e pede mais peixe para eles poderem se alimentar. Jesus parte tudo, né? Faz ali a partilha do que ele tem ali, eles comem e o Senhor Jesus pergunta para Pedro se ele ama mais do que os outros. 3 vezes. Pedro sempre falando que sim, ama. A 3ª vez Pedro fica triste e diz que o Senhor sabe de todas as coisas e ele sabe que Pedro o ama. Talvez o Senhor Jesus falou essas 3 vezes e aí Pedro pode ter imaginado, poxa, eu neguei Cristo 3 vezes. Talvez tenha sido isso, por esse motivo que ele ficou triste. Talvez. Mas o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. E ele pede para que Pedro apacente o seu rebanho, né? Pede para Pedro cuidar da igreja. Porque o rebanho, o povo de Deus é a igreja. Então ele pede ali para Pedro e que cuide da igreja. E pede no final do evangelho, segue-me, né? Fala ali para Pedro que algo que significaria como ele iria glorificar a Deus com a sua morte, e diz, segue-me. E nós também temos que nos sentir responsáveis pelo rebanho de Deus, por nós, por todos nós, igreja. E temos que cuidar desse rebanho de Deus, orientando, levando a palavra, levando Jesus Eucarístico, para que as pessoas sejam alimentadas do pão da palavra e do pão da Eucaristia, para que todos nós nos fortalecemos, para que possamos continuar seguindo Jesus Cristo. Peçamos ao Espírito Santo muita sabedoria, força, coragem, determinação, que Ele nos dê um olhar além do alcance e possamos enxergar verdadeiramente qual a vontade de Deus, qual os propósitos de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.